Nós continuamos na nossa série sobre fé e trabalho e o dia não poderia ser mais oportuno. Quero, além de parabenizar as mães, registrar aqui que a maternidade é o trabalho por excelência, trabalho feito 24 horas por dia, trabalho durante 365 dias do ano e trabalho feito por toda a vida. Parabéns a todas as mães neste dia. Nós já falamos sobre o trabalho como plano de Deus para a vida humana, falamos sobre a felicidade no trabalho, a satisfação no trabalho. Naquela ocasião, falei sobre os 4 Cs que formam você: coração, competências, caminho e caráter. No domingo passado, nós examinamos a complicadíssima relação entre trabalho e dinheiro, relação extremamente difícil. E hoje nós trataremos da relação entre fé cristã e a excelência do trabalho realizado, a fé cristã e o bom trabalho realizado pelo cristão. O apóstolo Paulo é autoridade quando o assunto é excelência no trabalho. Paulo fundou igrejas em diversas cidades. Na verdade, Paulo foi responsável por fazer a transição do mundo judaico para o mundo greco-romano, estabelecendo igrejas em cidades romanas. Paulo também formou líderes, treinou líderes e estabeleceu esses líderes à frente das igrejas. O apóstolo Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento, a maioria das epístolas que nós temos no Novo Testamento. Portanto, se há alguém que pode ser tomado como exemplo de excelência no trabalho, que fez o seu trabalho com excelência, esse alguém é o apóstolo Paulo. No texto que nós acabamos de ler, Paulo está falando a respeito da excelência, da qualidade nos relacionamentos humanos. E ele usa como exemplo uma coisa trivial, comum. Alguém convida um cristão para tomar uma refeição, para partilhar uma refeição, e essa pessoa que convida o cristão não é cristã. E no contexto do mundo no qual Paulo vivia, esta pessoa seria conhecida como uma pessoa que servia deuses do paganismo. Paulo disse o seguinte: se a refeição for servida, não se preocupe em perguntar a origem da carne que está sendo servida. Com ação de graças você pode comer de tudo. Mas se a pessoa que o convidou, porventura disser que aquela carne foi sacrificada para um Deus, foi oferecida a um Deus, e esse era o costume no mundo pagão, antes de abater um animal, então você deve se abster. Não por causa da sua consciência, mas para não escandalizar a outra pessoa. Certamente você terá oportunidade de retomar o assunto da fé cristã com essa pessoa e o fará com uma vantagem, a vantagem de não tê-la escandalizado, a vantagem de ter considerado e ter respeitado essa pessoa. Por isso Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Qual é o princípio-chave? O princípio-chave é o amor em todas as coisas, o amor ao próximo. Dizer não ao legalismo e sim ao amor estabelece um bom relacionamento entre as pessoas, um relacionamento com excelência. A partir disto, Paulo enunciou o grande princípio da excelência, o princípio máximo da excelência. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Glória de Deus. Algumas expressões, embora bastante utilizadas, nem sempre são compreendidas. E eu tenho para mim que é o caso da expressão glória de Deus. Na verdade, essa expressão, quando enunciada, quando proclamada, às vezes gera quase que o oposto daquilo que ela realmente significa. Proponho para você que você faça um teste. Pergunte a um adolescente, pergunte a um jovem, ou quem sabe a um adulto, o que significa, o que eles entendem quando se fala que Deus quer ser glorificado, que Deus pede que o glorifiquemos. E veja que resposta você obterá, qual é a ideia que eles têm a respeito da glória de Deus e o que entendem quando se diz isto.
Eu já fiz essa experiência algumas vezes com adolescentes e a resposta caminha nessa direção. Quando eles falam francamente, sem nenhuma restrição, Deus parece ser egoísta. Deus parece nada modesto, nem um pouco modesto. Deus parece autocentrado. Deus parece cheio de si. Deus se parece com um monarca que está ocupando o trono do universo e quer que as pessoas fiquem ao redor dele, bajulando-o, dizendo como o Senhor é bom, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é grande. Afinal de contas, uma pessoa que quer que as suas qualidades fiquem sendo anunciadas, parecerá realmente uma pessoa que quer bajulação, que quer ser louvada, que quer ser elogiada. Para entender o significado de glória de Deus e fugir desta incompreensão que eu anunciei resumidamente, é preciso que nós prestemos um pouquinho de atenção na doutrina da Trindade, no caráter trinitário de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Peço que você veja comigo alguns versículos do Evangelho de João para que nós possamos prosseguir nesse raciocínio. Primeiro texto: eu, o Filho falando, te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Segundo texto: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Os textos que nós lemos têm a seguinte ideia: o Filho glorifica o Pai na terra. O Pai atende o pedido do Filho e glorifica o Filho com a glória que o Filho teve antes da fundação do mundo, antes da criação. O Espírito Santo é enviado ao mundo para glorificar o Filho. E o Espírito Santo glorifica o Filho a partir daquilo que recebeu do próprio Filho, daquilo que o Filho entregou ao Espírito. E também o Espírito glorifica ao Pai ao glorificar o Filho. Qual é o significado de o Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificarem uns aos outros? O significado é o seguinte: a vida de Deus e a vida em Deus caracteriza-se pela doação. A vida de Deus ou a vida em Deus é o amor no seu dinamismo máximo, no seu dinamismo maior. É o amor que se doa para realizar a felicidade do outro, para se realizar no outro. Cada uma das pessoas da Santíssima Trindade se concentra na outra e não em si mesmo. Nenhuma exige que as outras girem em torno de si. Cada uma voluntariamente circunda e se concentra nas outras duas, derramando sobre ela amor, derramando sobre elas alegria, cuidado, adoração e felicidade. Os primeiros teólogos, os primeiros cristãos da igreja grega, eles criaram um termo para falar da vida trinitária. O termo é pericoresis. Pericoresis. Mas o que é que pericoresis significa? Veja o que escreveu o teólogo Plantinga. Assim ele diz: o Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificam uns aos outros. No centro do universo, o amor, doação, é a dinâmica da vida trinitária de Deus. Quando falavam em pericoresis em Deus, os primeiros cristãos gregos queriam dizer que cada pessoa divina abriga as outras no âmago do seu ser, em um movimento constante de abertura e aceitação. Cada uma envolve e circunda as outras. Cada uma envolve e circunda as outras. Glória e excelência de Deus. Depois desse superaquecimento dos nossos neurônios com a doutrina da Trindade, nós vamos retornar ao versículo tema da nossa meditação, que é o versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós já sabemos então que quando Deus fala
que quer ser glorificado, ou quando a Bíblia fala na glória de Deus, ou em glorificar a Deus, não está falando em bajulação, não está falando num palavrório vazio, cheio de chavões, que fica o tempo todo sendo mencionado diante de Deus, como se Deus fosse um monarca entediado, que precisa que o seu ego fique sendo inflado com palavras de elogio, com palavras que digam aquilo que Ele é. A glória de Deus, do ponto de vista bíblico, é o amor dinâmico. A glória de Deus é a doação que existe entre as pessoas que compõem a Trindade. É o amor dinâmico que flui do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, do Pai e do Filho para o Espírito Santo e retornam ao Pai, ao Filho e também ao próprio Espírito. A glória de Deus, resumidamente, nós poderíamos dizer que é doação de vida. A glória de Deus significa não estar preso em si mesmo, mas abrir-se para o outro, aceitar o outro e fazê-lo de uma forma ampla, de uma forma irrestrita, sem nenhum tipo de fechamento diante do outro. Essa é a glória que existe na Trindade, uma abertura para o outro e uma realização no outro. Você sabe qual é o problema com o trabalho humano? Qual o problema com a vida humana em geral? Esse problema foi diagnosticado e apresentado pelo apóstolo Paulo em Romanos 3:23, um texto que provavelmente você já tenha memorizado. O texto diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem do quê? Precisam do quê na sua vida? Da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É o amor, doação, é o amor entrega, é a vida fluindo para o outro e no outro, é a existência orientada para o outro e não para si mesmo. Isto é a glória de Deus do ponto de vista bíblico. Acho que agora eu posso perguntar então para você: como viver para a glória de Deus? Como glorificar a Deus na sua vida? Posso perguntar para você como o seu trabalho pode produzir a glória de Deus, como o seu trabalho pode glorificar a Deus. Posso perguntar para você como viver para a glória de Deus fará diferença quando você acorda todos os dias, levanta-se, toma o seu café, se troca, toma o seu carro, dirige em direção ao trabalho, enfrenta um trânsito terrível, chega no trabalho, assenta-se na sua mesa. Como o conceito de glória de Deus pode influenciar estas ações cotidianas? Como pode modificar a compreensão que você tem do seu trabalho, daquilo que você faz no seu dia a dia? Primeira coisa, a partir da glória de Deus e do que ela significa, nós podemos dizer: trabalhar para a glória de Deus gera excelência. Gera excelência porque põe o interesse do outro em primeiro lugar e não o seu próprio interesse. Põe o interesse do outro em primeiro lugar. Paulo escreveu: ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Uma das formas de cuidar dos interesses do outro é fazer o seu próprio trabalho bem feito, é realizar bem o seu trabalho. O trabalho bem feito é um dos principais canais da bênção de Deus sobre a vida das outras pessoas. Nós abençoamos a vida das outras pessoas quando trabalhamos bem, quando realizamos o nosso trabalho com excelência. Não é bom chegar na padaria e ser bem atendido pelo funcionário? Não é bom quando você marca uma consulta médica e você chega e é bem atendido pela atendente, bem atendido pelo médico que realizará a sua consulta? Os profissionais, quando fazem bem o seu trabalho, estão pondo os interesses do outro diante dos seus interesses, à frente do seu próprio interesse. Estão pondo em primeiro lugar. Ao fazer isso, todos ganham, o trabalhador e aquele que é atendido com qualidade. Uma visão comum do que significa o bom testemunho cristão no trabalho frequentemente menciona as seguintes coisas. Se você pergunta o que significa dar um bom testemunho cristão no trabalho, as pessoas dirão: não roubar, ou seja, não desviar o dinheiro da empresa, do lugar onde eu trabalho, não me apropriar indevidamente do dinheiro, não ter um caso extraconjugal com um colega de trabalho, também é um ponto da ética cristã. Evitar brigas e falatórios, fofocas que às vezes
ocorrem no ambiente de trabalho e, se possível, aproveitar as oportunidades para falar de Jesus no trabalho. Eu não tenho a menor dúvida que todas essas coisas e outras ainda fazem parte do bom testemunho de um cristão no ambiente de trabalho. Mas o testemunho cristão no trabalho é muito mais do que isso. O testemunho cristão é muito mais abrangente do que isso. O testemunho do cristão no trabalho envolve excelência, envolve a boa qualidade do serviço que o cristão realiza. De pouco adiantará falar sobre Jesus no seu trabalho, se a qualidade do seu trabalho, se a excelência do seu trabalho não diz nada a respeito de Jesus. Se o cuidado com que você realiza, o amor e a devoção com que você faz o seu trabalho, não diz nada a respeito de Jesus. De pouco adiantará falar a respeito de Jesus. Como trabalhar para a glória de Deus? Como o trabalho feito para a glória de Deus, por exemplo, deveria impactar uma empresa? Qual seria o resultado de uma empresa que tem a sua alta liderança, que tem os seus funcionários todos profundamente influenciados pelo Evangelho? Em resumo, esta empresa teria as seguintes características: uma empresa cuja liderança e funcionários são influenciados pelo Evangelho deve distinguir-se das demais pela alta qualidade dos serviços que presta aos seus clientes. A competição nessa empresa com os concorrentes não deve receber a energia principal. A ênfase maior deve ser sempre a qualidade dos serviços e produtos. O clima organizacional deve ser marcado pela ética e pela solidariedade, mesmo que tais atitudes impliquem numa redução da margem de lucro. Devem ser perseguidas numa empresa cujas pessoas são influenciadas pelo Evangelho. Numa empresa influenciada pela glória de Deus, o lucro não é a razão principal. É um dos componentes ao lado de uma série de outros componentes que são importantes na vida e no mundo do trabalho. Segundo lugar, trabalhar para a glória de Deus gera foco. Em primeiro lugar, trabalhar para a glória de Deus significa pôr os interesses do outro em primeiro lugar. Em segundo lugar, trabalhar para a glória de Deus gera foco. Você sabe qual é o pior trabalho? O pior trabalho é aquele em que o seu corpo está presente, mas a sua cabeça está longe. É aquele trabalho que conta com os seus braços, mas não conta com o seu coração. Karl Marx chamou esse trabalho de trabalho alienado. É o trabalho que conta com a força, mas não conta com a criatividade, não conta com a doação, não conta com uma verdadeira interação. Uma das fontes da infelicidade no trabalho nos nossos dias é a falta de concentração, a falta de foco naquilo que é feito. A Bíblia, quando descreve a vinda de Jesus ao mundo e o modo pelo qual Jesus glorificou o Pai no trabalho que ele realizou no mundo, descreve esta vinda de Jesus e o trabalho que ele realizou com a seguinte linguagem, Filipenses 2,7: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Na linguagem da psicologia do trabalho, nós diríamos que Jesus estava num estado de imersão total. Na verdade, nós chamamos isso na teologia de encarnação. Jesus esvaziou-se, ou seja, não pensou em si, mas concentrou-se totalmente naquilo que ele estava fazendo para a salvação da humanidade, para a nossa salvação. Agora veja a observação de Alexandre Silveira, ex-diretor da revista Época Negócios, falando sobre a importância do foco no trabalho para a felicidade. Ele diz: existe um estado de espírito que, embora mundano, nos leva a uma espécie de iluminação. É o estado de imersão total em uma tarefa desafiadora, no limite das habilidades de uma pessoa. Não sei se você já teve essa experiência, aquele momento em que você se esquece de tudo, pelo prazer daquilo que você está fazendo, por encontrar satisfação naquilo que você está fazendo. Há um monge na história da igreja chamado Irmão Lawrence. Ele entrou no século XVII para o mosteiro e ele entrou
para o mosteiro com o desejo de aprender teologia e dedicar-se à vida de oração. E para sua surpresa e decepção, quando ele procurou o superior e logo nos primeiros dias ele estava na expectativa do trabalho que lhe seria indicado e ele foi mandado para a cozinha para lavar pratos. Ele pensou, eu vou ficar uma semana na cozinha. Passou a primeira semana, ele continuava lá. Vou ficar um mês, passou o primeiro mês, passou o primeiro ano, e ele ficou a vida toda trabalhando na cozinha. E esse monge, chamado irmão Lawrence, ele desenvolveu, a partir do seu trabalho, um conceito que se chama prática da presença de Deus, que basicamente consiste no seguinte, nas palavras dele, nós temos o texto na tela: não devemos nos cansar de fazer pequenas coisas. Deus não se importa com a grandeza do trabalho, mas com o amor com que é realizado. Deus não olha para a grandeza, mas o amor, a atenção, o foco que você põe naquilo que você faz, naquilo que você realiza. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu gostaria de desenvolver ainda outras ideias associadas a esse tema, fé e excelência no trabalho. Mas hoje é dia das mães. Eu não quero que no almoço vocês digam que chegaram atrasados porque o sermão demorou. Então eu vou tratar de concluir essa meditação, mas contando uma última história para vocês. A história é a seguinte: o Papa Júlio II convidou Michelangelo para que Michelangelo fizesse uma tumba papal para ele, Júlio. Michelangelo ficou entusiasmado com esse trabalho, chegou, recebeu as primeiras instruções, mas antes que começasse a política interna, alguns conseguiram convencer o Papa que aquele não era o melhor trabalho para Michelangelo, que havia uma capela, que ele poderia muito bem pintar o teto daquela capela. E a intenção desta conspiração era afastá-lo definitivamente do Papa. Michelangelo foi chamado, o novo trabalho foi designado, ele ficou tentado a declinar o convite, afinal de contas ele se via como um bom escultor, mas não como um excelente pintor. Então ele considerou alguns dias abandonar aquela tarefa, mas aceitou. Começou a pintar algumas figuras bíblicas no teto daquela capela. Depois de 4 anos de trabalho, ele havia pintado mais de 400 figuras. Ele estava entusiasmadíssimo com o trabalho que ele estava realizando, embora ele estivesse exausto. Ele escreveu, ele disse: sinto-me tão velho e cansado como Jeremias. Eu tinha, à época, somente 37 anos e meus amigos já não me reconheciam de tão velho que eu havia me tornado. O que foi que mudou a atitude de Michelangelo? O que foi que mudou a sua disposição numa tarefa que a princípio não o desafiava para que ele realizasse o primor que ele realizou no teto da Capela Sistina? A resposta está num pequeno diálogo que ele teve com um amigo. Um amigo, vendo-o trabalhar certa vez, vendo o cuidado que ele dedicava aos cantos da capela, dirigiu-se a ele dizendo: Michelangelo, por que você se esforça tanto para fazer com tanto cuidado esses pequenos cantos que jamais serão vistos por qualquer pessoa? Michelangelo voltou-se para ele e disse: Deus verá, Deus verá, Deus verá. A você, mãe, Deus verá o seu trabalho. A você que se sente frustrado, quem sabe está trabalhando num relatório que será tratado com displicência, Deus verá. Você que, apesar da excelência do trabalho que realiza, apesar da excelência do trabalho que você realiza, se sente esquecido, Deus verá, Deus verá. Isto significa trabalhar para a glória de Deus. Nem sempre a excelência encontra o sucesso. Nem sempre a excelência encontra a melhor remuneração financeira. Mas a excelência sempre será vista por Deus. Deus verá. Amém.